Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro da comunidade Mais e Melhores Clientes. Hoje falando desse tema tão importante que é o seu planejamento para 2016. Eu não sei se a gente já se conhece, se você me acompanha há muito tempo ou se está chegando agora, então deixa eu me apresentar. Eu sou Kátia Macedo, sou advogada, consultora em estratégia e marketing, coach de negócios e idealizadora aqui da nossa comunidade Mais e Melhores Clientes na advocacia. Esse período entre o final do ano e as primeiras semanas do ano novo é obviamente um momento espetacular para nós nos prepararmos para o ano que se inicia. Infelizmente também é um momento de muita correria, muitos eventos, compromissos, férias. Então você que está aqui investindo no aprendizado de estratégias vencedoras para conquistar melhores resultados em 2016 merece os meus aplausos. Bom, quando nós falamos da conquista de melhores resultados na advocacia, eu creio que a maioria dos advogados aqui presentes pode concordar comigo que competência e a prestação de um bom serviço são condições importantes para o sucesso, para não dizer essenciais. Mas a maioria também, provavelmente, pode concordar comigo, entretanto, que, embora importantes, competência e a prestação de bons serviços não são condições suficientes. O fato é que, para poder ter retorno e satisfação com a sua profissão, o advogado precisa conquistar e manter uma cartela de bons clientes. E qual é o pequeno escritório ou advogado autônomo que pode afirmar nesse momento estar plenamente satisfeito com a sua clientela? Muito poucos, provavelmente. Se eu fizer uma pesquisa aqui, possivelmente, a maioria dos advogados e advogadas presentes vai me dizer que tem como meta conquistar mais e melhores clientes em 2016. E quando a gente fala em mais e melhores clientes, o marketing, ou melhor, os limites ao marketing, dentro do que é permitido pelo nosso Código da Ordem, é muito provavelmente uma das primeiras coisas a que nós somos remetidos. Isso porque, na mente da maioria dos advogados, a conquista de clientes esbarra na suposta proibição ao marketing que constaria do Código de Ética. Eu disse suposta porque essa tal vedação, na verdade, não existe. O que há é uma frequente confusão entre marketing e publicidade, como já foi dito tantas vezes e escrito nos últimos tempos. Agora, tem uma coisa em que a gente tem que pensar. O advogado precisa de clientes, sim. O que talvez não fique tão claro para todos, quando se fala em divulgação do serviço do advogado, é que os clientes também precisam ter acesso ao serviço dos bons profissionais. E eles precisam muito. Mesmo com todos os recursos de comunicação que há hoje, o cliente não consegue encontrar um advogado com o perfil que ele procura se esse profissional não divulgar, eticamente, obviamente, os seus serviços. É por isso que, a meu ver, o bom advogado, a diligente advogada, não só pode, como deve usar meios éticos para divulgar os seus serviços e colocá-los à disposição da sociedade. Se ele ou ela é um profissional competente e comprometido com o seu cliente, acima de tudo, ele ajuda a sociedade quando faz isso. Bom, eu já fiz alguns 2 webinários para a comunidade sobre os limites do código e como o tema é importante, a gente vai voltar a falar sobre ele numa próxima ocasião, porque o nosso foco hoje é o seu planejamento para 2016. E, embora contemplar ações de marketing faça provavelmente parte do que você vai querer realizar em 2016, nesse momento eu quero chamar a sua atenção para um outro tema que, por definição, é anterior ao marketing. Isso porque, sem tratar previamente desse outro tema, nenhuma ferramenta de marketing vai ser plenamente eficaz. Eu vou te explicar. Veja, eu vou usar uma boa dose de simplificação para a gente ir direto ao ponto. O que acontece é que o marketing pode ser entendido como um braço que materializa no mundo exterior uma concepção prévia de negócio que é do interior, que é interna à organização. Em outras palavras, o que o marketing faz é materializar uma estratégia de negócio que foi concebida anteriormente. O marketing, de certa forma, executa o que foi pensado antes. É por isso que, antes de você pensar no marketing dos seus serviços, você precisa fazer uma reflexão estratégica sobre a sua advocacia. Você me seguiu? A definição da estratégia do negócio vem antes, o marketing vem depois, porque ele precisa de objetivos previamente definidos.
Para começar a construir uma estratégia, a gente precisa olhar o ambiente, o cenário econômico, social e político ao nosso redor, nesse momento em que a gente planeja. Veja, eu não vou entrar aqui em considerações técnicas sobre câmbio, taxa de juros, desemprego, inflação. Fato é que há praticamente um consenso de que a crise que a gente vive está apenas no começo. As crises são ameaçadoras, sim. E se você olhar para essa agora com medo, ela vai lhe dominar. O que eu quero destacar mais uma vez, aqui para a nossa comunidade, é que a crise não é hora para você ter medo. Crise é hora para pensar e agir estrategicamente. Crise exige inteligência, mudança, transformação. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu já vivi na minha carreira muitas crises. Por muitos anos eu fui executiva de grandes empresas, fui diretora, conselheira. Eu vi empresas que saíram das crises mais fortes. Eu vi outras se afundarem por ficarem estagnadas, presas ao que não funciona mais, ali, paralisadas, sem buscar soluções. A única coisa que a gente não pode fazer na crise é ficar parado, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Quem fica parado perde espaço, perde tempo, perde cliente. Se a gente ficar parado, ficamos à mercê dos ventos, e os ventos, convenhamos, não estão nada bons. A experiência nas crises anteriores mostra que é nessa hora que nós saímos do lugar comum e adquirimos novas competências. Competências essas que ficam conosco quando a crise termina, ficam com a gente. Esse é o lado bom de todas as crises, né? E essa não vai ser diferente, um dia ela termina. Bom, é isso. Feita essa reflexão introdutória, vamos trabalhar? Eu fiz uns slides bem simples para guiar a nossa reflexão e eu vou passar para eles agora, tá? Depois eu volto aqui para a nossa câmera. Então vamos voltar aqui que eu vou compartilhar a minha tela. Um minutinho só. Bom, vamos lá. Hoje eu vou mostrar para você 5 estratégias, 5 passos para você planejar a sua advocacia em 2016 e fazer desse ano um ano excelente, né? Então, quero que você planeje o ano com a forma profissional, a forma estruturada. E eu coloquei lá no meu site, coloquei no maisemelhoresclientes.com.br/recompensa/2016 um material de apoio para você seguir a aula com mais facilidade. Mas você pode anotar suas ideias nesse material de apoio, onde vai estar tudo organizadinho, mas também em qualquer lugar, no caderno, no computador, aonde você achar mais fácil, né? Enquanto você vai baixando, deixa eu conversar com você um pouquinho. Veja, olha só, você tem 2 formas de participar desse nosso webinário de hoje. A primeira, você pode aproveitar esse tempo melhor em que nós estamos juntos, fazendo comigo as reflexões que eu vou lhe pedir para fazer, registrando as suas respostas no seu material de apoio em qualquer lugar. Nesse caso, se você fizer desse nosso encontro uma sessão de reflexão de trabalho mesmo, você já vai sair daqui com uma boa visão do que você quer conquistar em 2016 e com um plano preliminar que vai precisar apenas ser detalhado, melhor organizado depois. A outra opção é você não colocar a mão na massa aqui, apenas me acompanhar nos slides, e isso também tá bom. A minha única consideração é que, participando mais, você aproveita melhor o tempo que nós estamos juntos, mas realmente não tem nenhum problema se você preferir só me acompanhar e fazer as reflexões depois, tá? Num caso ou no outro, se você colocar esse planejamento em prática, esse ano não vai ser igual ao ano que passou, como diz a música de carnaval. Bem, a outra coisa, lembra aí de desligar o celular, de fechar a porta, pedir para as crianças não interromperem se você estiver em casa. Essa hora é uma hora de agitação, né, em casa normalmente. Então vamos lá, concentração e produtividade, combinado? Então vamos. Bom, deixa eu passar aqui. A primeira estratégia na hora de fazer um planejamento para o ano novo é você analisar o que aconteceu em 2015. Isso pode parecer óbvio, mas na minha experiência, a maioria dos empreendedores e advogados, inclusive, não para analisar o que está fazendo no momento. Então, não para refletir sobre o que não está dando certo, sobre o que está dando certo, sobre o que vai manter, sobre o que não vai manter. E, no meu ponto de vista, se há uma verdade irrefutável na hora da gente planejar nossas ações para o ano que vem, é que quem quer resultados diferentes tem que fazer algo diferente. E se você não sabe aonde está, como está, não dá nem para saber o que você vai ter que mudar, entende? Então, identificar com clareza o que está funcionando na sua prática jurídica hoje e o que não está funcionando portanto, o seu primeiro passo. Não adianta você procurar saber para onde vai se você nem souber onde está. Então, eu acho que até você pode dar um passo atrás e se você tiver feito uma avaliação, aliás, um orçamento para 2015, estipulado metas para 2015 no final de 2014, você pode fazer um exercício.
e pensar o seguinte: se você tinha metas, o que aconteceu com elas? Você chegou aonde você queria? Você ficou aquém? Você ficou além? Mais que isso, acho que vale a pena você avaliar se as suas metas foram estabelecidas da forma certa, de um modo que lhe ajudou a executar depois, ou se elas estavam muito confusas, muito vagas, como essas metas que eu coloquei aí nesse slide, né? Pode ser que elas tenham mirado no lugar errado, isso acontece. Pode ser que elas tenham ficado também muito conservadoras, fáceis demais de atingir, e a isso tenha lhe dado desmotivação. Isso é também frequente, a gente coloca metas muito fáceis e acaba não correndo atrás, porque se são fáceis, né? E o tempo vai passando e a gente nem as fáceis atinge, para falar a verdade. E uma outra opção também, que acontece com frequência, uma frequência talvez menor, mas acontece, é colocar metas que tenham sido exageradamente desafiadoras, difíceis demais, e que às vezes a gente nem começa a correr atrás delas porque a gente já sabe que não vai atingir. Então, um e outro são erros comuns na hora de definir metas. Um outro ponto interessante é que se você tiver feito um orçamento para 2015 ou um planejamento para 2015 um pouco mais detalhado, você comparar o executado com o orçado é uma boa pista do que está dando certo, né? Então você pode comparar os desvios que aconteceram entre o orçado e o realizado, você pode comparar o ano anterior, o ano de 2014 com 2015, se você tiver mais estruturado, se tiver um software de gestão que monitore esses elementos. Aliás, é um ponto muito importante você ter, porque sem planejamento a gente não tem uma gestão profissional da nossa prática. Então, com maior ou menor sofisticação, um software de gestão precisa entrar aí no seu radar, tá? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu recomendo que você avalie, né? Os seus clientes, quais são os mais lucrativos ou não. Você precisa saber disso. Esse é um ponto que eu bato bastante, né, com os meus alunos, meus clientes. Tem que entender que clientes são lucrativos. Quais são as áreas de negócio que mais cresceram, quais são os mercados mais interessantes, que estratégias comerciais suas foram mais vencedoras, os investimentos, a rentabilidade. E aqui tem um ponto que eu coloquei para a gente conversar, que é fazer essa reflexãozinha aqui no final. O que lhe surpreendeu? O que você poderia ter previsto para 2015 e que não previu? Como é que você poderia ter previsto isso? Por que eu coloco isso aqui? Porque se você for ao longo do tempo fazendo suas metas, seu planejamento e comparando com o que aconteceu a cada ano, você vai perceber se você tem uma tendência a fazer metas ambiciosas demais ou, ao contrário, metas conservadoras demais. E aí você vai ajustando, entende? É que nem andar de bicicleta. No começo é mais difícil, mas depois a gente vai fazendo isso com muita facilidade. Então, esses são alguns pontos que eu coloquei. Tem outros, você pode ver a sua produção jurídica, a organização do seu escritório, você pode ver o recebimento de honorários, né? A sua produtividade. Vale a pena você avaliar o que aconteceu em 2015. Então, nesse momento, antes da gente seguir, deixa eu colocar aqui, vou ter um lembrete para mim, já ia esquecendo. Olha, para quem está chegando agora, entra por favor aí no www.maismelhoresclientes.com.br, desculpe, /recompensa/2016 e faz o download do material de acompanhamento desse webinário, tá bem? Mas repito, se você quiser seguir no caderno, ou fazendo notas aonde você quiser, computador também pode. O que eu quero é que você participe pensando pelo menos, né? Então vamos adiante. Sempre que colocar aparecer essa telinha aí, é hora de você planejar, é hora de você escrever, tá? De você parar e trabalhar. Então vamos. Então agora eu queria que você registrasse 3 aspectos da sua advocacia que estão indo bem e que você considera que você precisa manter ou talvez apenas aprimorar. E também queria que você anotasse 3 aspectos que não estão indo bem, que lhe ocorrem desde já e que será importante você mudar. Então eu vou esperar um pouquinho, enquanto isso eu tomo uma água que eu estou aqui engasgando. Três aspectos para você manter e 3 aspectos para você mudar em 2016. Depois você pode ir aprimorando, tá? Porque a gente tem um tempo aqui, queria fazer esse webinar em 1 hora, então, se o que já te ocorreu na mente, registra, senão a gente passa adiante, tá bom? Então vamos lá, quando a gente faz essa avaliação do cenário atual, é imprescindível a gente parar para pensar nas oportunidades que eu tenho certeza que estão aí à sua volta.
Mais que outros profissionais, os advogados têm uma tendência a ver apenas os riscos e muito menos as oportunidades que, na minha experiência, muitas vezes estão diante dos seus olhos sem que vocês percebam. Se você já me ouviu contar essa história, eu peço a sua paciência, tem muita gente chegando agora na comunidade que não me ouviu falar ainda, então eu tenho que repetir isso. Como eu já disse para você há pouco tempo, agora aqui atrás no webinário mesmo, eu fui executiva durante muitos anos e depois, quando eu comecei a cansar daquela vida por várias questões, ela deixou de fazer sentido para mim, eu saí, algum tempo depois eu comecei a trabalhar na consultoria, na minha consultoria e no coaching de negócios, né? Aproveitando essa minha bagagem, né, de estratégia, de marketing. Mais adiante, é que eu comecei a trabalhar com advogados e pequenos escritórios. Aí eu gostei tanto que eu estou aqui até hoje, né? Estou aqui e estou focando o meu trabalho na advocacia, já há bastante tempo. Então, nessa trajetória, eu tive que desenvolver várias ferramentas específicas para a advocacia. Tive que trazer ferramentas de estratégia, de marketing do mundo empresarial e adaptá-las para esse tipo de negócio. Eu tive principalmente que aprender como funciona o modelo mental do advogado, que eu não sei se você já me ouviu falar sobre isso em vídeos, palestras, ele é bem diferente da média da população. Então, pesquisas científicas feitas nos Estados Unidos com milhares de advogados comprovaram que 90% dos advogados são profundamente céticos. Eu não sei se você se reconhece nesse perfil, mas esse modelo negativo de olhar o mundo é um traço preponderante no modelo mental da maioria dos advogados. É um traço preponderante. Então, eu não sei se você se reconhece nesse perfil, esse ceticismo, ele lhe ajuda na sua produção jurídica, ao permitir ver os erros da outra parte, perceber riscos para o seu cliente, mas, por outro lado, ele lhe atrapalha na hora de identificar oportunidades que podem estar aí, como eu disse, à sua volta, e também na hora de introduzir novos métodos de gestão para a sua advocacia, na hora de pensar em estratégia, de marketing, e até na entrada mesmo, né, do processo eletrônico, a gente viu essa resistência. No começo, os meus resultados na consultoria e nos meus treinamentos com advogados, eles tinham resultados que eu achava sinceramente insuficientes para a minha experiência, para a minha expectativa, para os resultados que eu tinha com outros públicos. E só depois que eu entendi esse modelo mental e eu desenvolvi ferramentas específicas para superar isso, é que eu consegui estimular o empreendedorismo dos meus clientes, dos meus alunos, e eles e eu, né, principalmente eles, nós passamos a alcançar os resultados que a gente tem hoje. Por que eu te contei isso? Contei isso para lhe incentivar agora a pensar nas oportunidades que podem estar aí ao seu redor e às quais talvez você não tenha dado muita importância, não tenha dado chance de prosperar ainda. Então, de novo, hora de trabalhar. Queria que você registrasse aí, no seu material de apoio, pelo menos uma oportunidade que às vezes lhe vem aí à cabeça, mas que você nunca parou para investigar se de fato é rentável, se é viável. Ela fica aí, você não investiga e também não abandona. Então, uma oportunidade apenas, tá? Para você depois lembrar de gastar algum tempo, energia, talvez até dinheiro, para ver a viabilidade dessa oportunidade para 2016, combinado? Vou esperar um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei rapidamente uma visão para você das áreas promissoras do direito como eu vejo hoje, coletando as informações do meu networking, palestras, leituras, acompanhando um pouco o mercado internacional. Então, o que a gente tem de oportunidades na advocacia? Mais óbvias, tá? Setores, não sei se são oportunidades para você, mas para o setor. O primeiro é trabalhar com compliance, né? As empresas, com toda essa legislação anticorrupção, as empresas precisam atuar em conformidade com a lei, com os regulamentos internos e externos. Então, essas frentes de auditorias anticorrupção e a remediação de problemas já existentes têm demandado muito trabalho, muitos serviços jurídicos, e os escritórios que trabalham com compliance estão tendo até dificuldade de encontrar profissionais no mercado para trabalhar com isso. Então, essa é uma área bastante interessante. Um outro fenômeno desse momento é a migração para o Brasil de serviços jurídicos que eram feitos antes, fora daqui. Por que está acontecendo isso? Por conta do câmbio. Então, muitas empresas daqui
contratavam escritórios de fora, porque às vezes era mais barato você fazer uma operação com escritórios internacionais do que com escritórios brasileiros, porque o dólar realmente estava bem barato, né? Então agora acontece o contrário. Esse movimento está sendo na direção oposta. Então, quem estava acostumado a contratar serviços jurídicos lá fora está trazendo esses serviços para o Brasil. Então aqui tem, como nossas empresas estão muito baratas, está tendo muita troca de mãos, né, das empresas, né, por conta, de novo, por conta do câmbio, muitas empresas em situação difícil. Então, normalmente essas operações de M&A, muitas delas que eram feitas, capitaneadas por escritórios internacionais, estão sendo feitas aqui no Brasil. Eu não sei se isso traz serviço para você, mas é tudo uma cadeia, entende? Pode ter repercussão para você. Então, outras áreas que estão muito interessantes nesse cenário aí, o contencioso civil e trabalhista, a área de arbitragem também. Como eu falei, as vendas de empresas em dificuldade são muitas, né? E aí também vem recuperação judicial, recuperação de crédito, restauração de dívidas. Veja, a advocacia, assim, na crise tem algumas áreas de advocacia que prosperam e quando a economia está mais aquecida são outras áreas, né? Então existe realmente um sobe e desce, né? Aliás, como qualquer outro setor econômico, né? Então, fique atento, dá uma parada para procura ler no jornal, procura investigar, ver se esses cenários repercutem para você ou quais são os cenários que repercutem para você. Na hora de planejar, a gente precisa entender o mundo à nossa volta. Na verdade, não é só a macroeconomia que interessa, não. Então vamos adiante. A segunda estratégia na hora de você construir seu planejamento para 2016 é definir os seus objetivos macro. E depois desdobrar esses objetivos macro em metas e em ações específicas que vão levar você a atingir tais objetivos. E eu vou te explicar como. Veja, primeiro você precisa definir esses objetivos macro e identificar o que é mais importante para você nesse momento agora em que você está planejando. Só fazendo uma reflexão em termos de prioridade é que você vai conseguir otimizar seus recursos, seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Um erro super comum nos planejamentos das pequenas empresas, dos escritórios, é abrir frentes demais, sabe? Que às vezes depois a gente não tem condição de executar. Então nada recebe foco de verdade, quando a gente vê, metade do ano já passou, os objetivos também ficaram todos pela metade, nada chegou ao fim. Então na maior parte das situações de planejamento para pequenos escritórios, pequenos negócios, menos é mais, menos objetivos é melhor, entende? Não abrir tantas frentes. Então você precisa focar no que realmente tem potencial de mudar a sua realidade, é isso que é fundamental. Então agora a gente vai refletir sobre os seus possíveis objetivos nesse ano novo e colocá-los em ordem de prioridade, tá? Em primeiro lugar, eu vou fazer para você algumas perguntas de caráter mais pessoal que você pode responder no seu material de apoio. Primeira pergunta, o que você quer ser daqui a um ano? Na verdade não é tanto ser, como é que você quer ser percebido pelos seus clientes, pelos seus sócios, pelos seus parceiros, né, pelos seus contatos. Como é que você quer ser percebido? Como especialista em alguma área, como uma pessoa comprometida com o quê, com alguma causa? Como é que você quer ser reconhecido? Qual é a reputação que você quer construir? Reputação é fundamental, né, para um advogado. Então, qual é a reputação que você quer construir em 2016? Então, a meta do que você quer ser. Escreva também aí o que você quer ter daqui a um ano. Então, são metas materiais que também, obviamente, são importantes. O que você quer ter, quer conquistar e que cabe ainda até 31/12/2016. O que você quer conquistar em termos materiais para esse ano? O que é muito importante para você comprar, adquirir, realizar esse ano? Em termos materiais, novamente, né? E outro ponto aqui importante é o que você quer fazer, ou melhor, o que você quer ter feito daqui a um ano. Quando fechar 2016, se você olhar para trás, o que você quer ter feito nesse ano? O que você quer realizar? Então, esse ser, ter e fazer é primeiro mapa da mina, né? Anotou? Então, vamos embora. Então, como eu dizia, esse é o primeiro mapa da mina, né? Agora a gente vai focar nas suas atividades profissionais. Então vamos pensar em como é que você vê nesse exato momento a sua realidade profissional para 2016, né? Você pretende manter razoavelmente o rumo dos seus negócios de 2015 ou você pretende dar uma guinada? Você vai focar nos mesmos clientes, na mesma área de atuação ou vai fazer algo novo, mais arrojado?
Veja, o seu objetivo macro pode ser alcançar um faturamento de X mil reais, pode ser sair do escritório onde você trabalha e montar o seu, pode ser construir a sua reputação no segmento novo, o seu objetivo pode ser conquistar mais e melhores clientes, como eu falei antes. Mas se é esse, então, mais clientes de que tipo? Pessoa física, pessoa jurídica? Se é pessoa jurídica, de que segmento, né? O que a gente chama de objetivo é, por assim dizer, um direcionamento macro, né? É para onde você vai apontar o seu radar, a sua bússola em 2016. Então agora eu gostaria que você tomasse um minuto para escrever as suas primeiras ideias, as primeiras ideias que lhe vêm à cabeça sobre objetivos possíveis para a sua prática jurídica, para a sua advocacia nesse ano de 2016. Queria que você elencasse no máximo uns 3, tá? Para a gente depois não ter dificuldade. Na verdade, no mínimo, queria que você elencasse um objetivo macro para 2016, porque a gente vai precisar desse um objetivo para fazer o trabalho depois, para trabalhar metas e ações. Mas se você conseguir colocar 3 objetivos macro, seria muito interessante. Senão depois você completa, tá bom? Vai pensando, talvez o ser, o ter e o fazer possam lhe ajudar nessa hora. Vamos lá, registrou esses objetivos, pelo menos um deles? Então vamos em frente para as metas. As metas são detalhamentos daqueles objetivos, desses objetivos que você acabou de definir aí. Digamos, só para dar um exemplo para ficar mais claro, digamos que o seu objetivo tenha sido redirecionar a sua área de atuação e passar a atender clientes do agronegócio. O agronegócio, você sabe, por conta do câmbio, tem muito boas oportunidades nesse momento e digamos que você identificou que na sua região essa área vem prosperando e que você, então, quer focar nesse segmento. Tá bem. Então, se esse é seu objetivo, entre as suas metas, você pode ter uma meta como essa. Você pode ter a meta de fazer até março de 2016 uma parceria com um escritório que atenda esse segmento do agronegócio, escritório esse que esteja localizado fora da sua região e com quem você pode fazer uma parceria, você pode ser correspondente desse escritório. Para quê? Para você ir se familiarizando com o setor aos poucos, né? Se você quer fazer essa migração, você precisa de uma estratégia. Então, essa pode ser uma parceria muito interessante, pode ser uma estratégia boa? Eu acho que sim, eu recomendaria nesse caso. Pode ser uma estratégia boa. Tem outras metas aqui que eu poderia sugerir, mas vamos com essa aqui para o nosso exemplo. E aqui agora, falando justamente de redirecionar ou de direcionar a sua área de atuação do escritório para uma outra área, eu quero fazer um parênteses, tá? Que é super necessário, é um dos pontos que eu mais concentro a minha atenção e onde você também deveria concentrar a sua. Tem uma definição de estratégia que eu gosto muito, que eu trouxe para você. Ela, do Michael Porter, é um dos maiores gurus de administração da atualidade, tá? Ela diz assim: estratégia é colocar você à parte da competição. Não é uma questão de você ser melhor no que faz, é você ser diferente no que você faz. Então veja, nesse mercado jurídico tão competitivo que a gente está, em que os serviços advocatícios são quase uma commodity, né? Desculpe. Você pensar em como criar sua diferenciação nesse mar de advogados deve ser uma prioridade. Assim como o marketing jurídico, esse é outro tema que eu me bato muito, que é um tema muito importante. Eu poderia ficar aqui horas falando da necessidade de você construir uma diferenciação para a sua advocacia. Sabe, é por considerar que a diferenciação é um fator crítico de sucesso na advocacia de hoje, que lá no treinamento online Estratégia de Marketing que eu lancei em meados de 2015, o Advogado Preparado para Vencer, dentro da parte de estratégia, que é uma parte muito importante desse treinamento, tem um módulo inteiro estudando exatamente por que o advogado deve se diferenciar e, mais importante que isso, mostrando as diversas formas de fazer isso. Por quê? É simples. Fazer essa diferenciação é simples, mas não é exatamente fácil. Precisa de estratégia, uma estratégia muito bem construída. Então, a questão é que, por diversos motivos, você precisa se posicionar na mente do seu cliente como um advogado diferente. E isso alcança, por exemplo, toda a construção de honorários. Como você deve ter visto se você estava presente no webinário de honorários, modelo de precificação de honorários, que eu fiz há alguns meses.
Então, o advogado diferenciado, ele tem uma remuneração diferenciada. Ele não conquista clientes competindo, ofertando menores honorários, não. Bem o contrário disso, mas bem o contrário mesmo. Então, é isso que você precisa pensar. E aí eu vou te dar um exemplo interessante. Sabe quem que faz na prática essa diferenciação na mente do seu cliente-alvo? É o marketing. Tá aí um exemplo legal do que eu falei antes, né? Se a sua reflexão estratégica definiu que é necessário você diferenciar, então é o seu marketing que vai pegar aquela estratégia, vai executar aquilo, ou seja, ele vai tornar aquela estratégia uma realidade, é assim que funciona. Por isso que a pessoa não pode sair lançando mão de ferramentas de marketing muito antes de discutir se é marketing ético ou não é ético, que obviamente eu recomendo que as iniciativas sejam todas éticas, até porque só as éticas dão resultado. É muito importante você pensar estrategicamente antes, senão você está gastando seu tempo, seu dinheiro, sua energia à toa. Preste atenção. Voltando, então, definidos os seus objetivos macro, as suas metas são aqueles detalhamentos, são os detalhamentos daqueles seus objetivos. Você vai quantificar, vai temporizar aqueles objetivos. Então, as metas estão no coração do seu planejamento e provavelmente uma das maiores razões do sucesso ou do fracasso de um planejamento qualquer, reside justamente na qualidade das suas metas, ou seja, no quão claras, específicas e mensuráveis elas são. Além de específicas, claras, mensuráveis, elas precisam ter um prazo final de atuação para serem alcançadas. Elas precisam também ser responsabilidade sua. A sua meta não pode ficar na dependência de outra pessoa. A sua meta também não pode ser algo que vai acontecer ou não, independentemente da sua ação, entende? Talvez você já tenha visto essa sigla, mas eu vou repetir porque nem todos tiveram essa oportunidade. As metas precisam ser o que a gente falou, então elas têm que ser SMART, lembra disso? SMART, inteligente em inglês, né? Então, específicas, mensuráveis, alcançáveis, responsabilidade sua e também temporizáveis. Tem que ter uma data para você conquistar aquela meta, né? E eu, Kátia, pessoalmente, eu adicionaria a esses requisitos mais um. As metas, do meu ponto de vista, têm que ser escritas, porque estudos já comprovaram que as pessoas que têm metas escritas têm muito mais resultados, mais metas batidas do que aqueles que apenas pensam nas suas metas, mas não se comprometem com elas ao ponto de escrevê-las. Existe até um estudo que é famoso, você pode encontrar aí na internet. Esse estudo acompanhou estudantes da Universidade de Yale, acho que uns 20 ou 30 anos atrás, e ele constatou que só 3% dos alunos de uma determinada turma tinham metas escritas. O que eles fizeram? 20 anos depois, eles foram avaliar aqueles alunos e viram que aqueles 3% que tinham metas escritas, tinham conquistado um patrimônio maior do que os 97% que não tinham metas escritas. Olha isso! Eu não sei se isso é verdade, né? Exatamente, se esse estudo tem reprodutibilidade estatística, né? Você sabe, eu sou engenheiro também, né? Então a estatística também eu gosto. Por isso que eu vivo fazendo estudo. Eu não sei se é verdade, então, mas eu sei que tem outros estudos com resultados menos radicais e que foram feitos também e chegaram aos mesmos resultados, alguma coisa parecida. Então, eu acredito nisso realmente, que as metas têm que ser escritas. Então, a partir de hoje, se você não tinha metas escritas, se você não estava nesses 3% que tem metas escritas e que obtém melhores resultados, veja, isso acabou, a sorte é sua, porque eu vou lhe pedir agora para você escrever pelo menos uma meta para cada objetivo que você escolheu. E antes disso eu vou lhe falar uma outra coisa, vê essa figura aí. O que acontece? Existem 3 tipos de metas, antes de você escrever sua meta, tá? Existem 3 tipos de metas e que a gente tem que ter cuidado com elas. O primeiro tipo é uma meta como essa aí, uma meta que é extremamente arrojada e que é uma meta que eu diria que é meramente possível, né? Possível mais ou menos, né? Possível. Porque ela realmente vai envolver grandes desafios, uma mudança completa no status quo, no seu ambiente, no que você é, no que você faz. É uma meta realmente muito arrojada. O outro tipo é uma meta que é desafiadora, mas são metas que elas são mais do que meramente possíveis. Elas são metas que eu chamei de plausíveis, porque se você se empenhar como eu acredito que você tem condição de alcançar. É um salto que você tem condição de dar, entende? Essas metas envolvem, sim, o seu desenvolvimento pessoal, o seu aprimoramento profissional, mas elas não demandam necessariamente uma transformação profunda no que você é ou no que você faz, né? Como naquelas metas só meramente possíveis, né?
Olha, no meu ponto de vista, você pode escolher uma ou outra, tanto essas as metas plausíveis, como até mesmo, essas metas possíveis. Você pode escolher uma ou outra mais ou menos desafiadoras, de acordo com o seu apetite, de acordo com o seu perfil pessoal, né? O único tipo de meta que você não pode, no meu ponto de vista, escolher é esse terceiro tipo aqui, tipo de meta que é 100% provável e que você atingiria sem nenhum esforço. Sabe por que não dá certo? Por isso aí, porque não traz motivação, porque não traz realização. Então esse tipo de meta a gente escolhe muitas vezes pelo medo super óbvio de fracassar e também pelo medo que não é nada óbvio, mas que existe, que é o medo do sucesso. Poderia também falar sobre isso muito, mas se eu falar sobre isso a gente não vai adiante, né? Então vamos lá, entendidas essas regras sobre as metas, agora chegou a hora de você escrever aí no seu material, hora de trabalhar. Então escreva 2 metas SMART para cada objetivo, tá? 2 metas então que cumprem aquele requisito, ok? Lembra que as metas têm que ser específicas, ou seja, se você escrever a sua meta aí, se você me mostrar, eu vou saber exatamente o que você vai fazer, entende? Se você mandar para mim, Kátia, minha meta é essa, eu preciso entender 100%. Então tem que ser uma meta que uma outra pessoa entenda. Então ela tem que ser específica, tem que ser de sua responsabilidade, não pode depender integralmente de outra pessoa, tem que ser quantificável, tem que ter uma data limite, tem que ser SMART. Por exemplo, não pode ser quero conquistar mais clientes, tem que ser quero conquistar mais clientes, pessoa jurídica, no segmento tal, se possível, até tanto. Vamos lá, 2 metas. Escreveu pelo menos uma? Eu preciso de uma. Pensa aí. Depois você refina, tá? Olha só, quando terminar aqui o webinário, todas essas coisas estão ficando pendentes e mais o que vai vir no final, por favor, não deixa para outra hora não. Se você puder, claro, não puder fazer isso, tudo bem, na primeira hora amanhã, na hora que você tiver tempo, você faz. Mas o quanto antes você pegar nesse material e der seguimento, melhor para você, porque senão você sabe o que acontece, né? A gente vai deixando, adiando e aí pronto. Vamos lá, escreveu sua meta? Vamos adiante que a gente tem tempo. Então, você tem aqueles objetivos que a gente elegeu, vão se desdobrar em metas que, por sua vez, vão se desdobrar em ações, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. O objetivo, conquistar clientes no agronegócio e a meta que a gente deu de exemplo, fazer até março de 2016 uma parceria com um escritório com esse foco e que não atenda na sua região, fechado? Então, uma das suas metas... Essa meta a gente vai precisar desdobrar essa meta em ações, né, como eu falei. Então, as ações elas precisam estar mais esmiuçadas. Então, eu trouxe para você, para lhe ajudar, essa ferramenta que chama 5W2H. Então, ela precisa lhe ajudar a ver o que precisa ser feito exatamente. Então, olha lá, os 5W essas siglas em inglês, né, do what, why, who, when, where, e os how aqui de baixo, né, 5W2H. Então, o que você vai definir, está aí no seu material de apoio também. O que exatamente vai ser feito? Qual é o propósito daquela ação? Por que você está fazendo isso, né? Quem vai se responsabilizar exatamente por aquela ação, se tiver mais de uma pessoa envolvida, né? Quem vai fazer exatamente o quê? É preciso você saber quem vai fazer, porque a pessoa tem que ficar com a responsabilidade por fazer aquela ação, certo? Depois também, quando a ação vai ser realizada, tem que ficar escrito onde precisamente a ação vai ser realizada. E depois, esses 2 how, o primeiro é como a ação será conduzida. Se essa ação sua vai envolver uma metodologia, por exemplo, você tem que detalhar o passo a passo, como é que ela vai ser feita, para ela não ficar aberta demais, entende? Então você tem que descrever como é que a ação tem que ser conduzida. E também tem que colocar, óbvio, uma estimativa de quanto vai custar. Se você tiver isso, pelo menos uma breve estimativa é muito importante, para você depois priorizar, não é verdade? Se você tiver todas as ações, você precisa depois, na hora de colocar as ações, quem que vem primeiro? Quem dá maior resultado? Qual que tem maior custo-benefício? Essa ferramenta 5W2H serve, como eu falei, para priorizar. Eu falei antes, tem que priorizar, então ela vai te ajudar a priorizar, tá bem? Então, deixa eu ver aqui. Depois você faz isso, tá? Eu coloquei exemplo aí, uns 3 exemplos no seu material, mas você tem que fazer isso para cada ação
incluída dentro de cada meta e dentro de cada objetivo. O objetivo pode ter mais de uma ação, mais de uma meta, desculpe, e a meta pode ter mais de uma ação. Você tem que detalhar todas as ações de todas as metas, de todos os objetivos, para ficar com um plano bem bacana, tá? Não dá para fazer agora, né? Então, você pode, como eu coloquei, daqui a pouco, pode não, deve definir as ações relacionadas a cada meta de 2016, usando essa ferramenta que eu te passei aí, o 5W2H. Então agora fechamos a segunda estratégia, a gente ainda tem 3. A terceira estratégia, gente, é muito importante, é inovação. Crise exige inovação. Sim, ela exige inovação, e inovação não é uma coisa da NASA, do Steve Jobs, como eu sempre falo, não. Inovação é você fazer alguma coisa diferente para melhorar seus resultados aí no seu dia a dia, para atingir seus objetivos. Eu devo repetir isso umas 2, 3 vezes por dia. Se a gente quer resultados diferentes, é preciso agir diferente. E para agir diferente, é preciso antes pensar diferente. Então a gente precisa inovar, precisa colocar novas práticas em anos difíceis como o que vem pela frente. O cliente fica mais exigente, ele sabe que o dinheiro dele vale mais, então ele quer mais em troca, ele quer um melhor serviço. Então, você precisa pensar em como você vai inovar e se diferenciar, como eu disse nesse mar de advogados. Quando você inova, você não só mantém e satisfaz seus clientes, né, e atrai eticamente outros clientes. Você pode, inclusive, atrair clientes exigentes dos seus concorrentes, se esses seus concorrentes não estiverem atentos às demandas do seu cliente. E o que acontece com a maioria dos advogados? Você que está aqui pensando nisso, está me ouvindo falar, já vai ficar mais atento. O que você vai fazer de diferente para servir melhor o cliente? O seu foco é sempre servir melhor o seu cliente. O foco não é você, o foco é o seu cliente, porque é ele que vai trazer retorno, rentabilidade, reputação para você. Entende? Então eu queria que depois que você verificasse as suas metas, seus objetivos e as ações que você tiver feito, para ver se tem a dose certa de inovação, se não, revisita e coloca uma pitada de inovação, tá bom? Então escreva aí no seu material de apoio, pelo menos uma inovação que você pode introduzir na sua prática jurídica em 2016. Pelo menos uma. Lembra de não fazer uma coisinha trivial lá, conservadora, não. Vamos botar uma inovação relevante. Bom, vamos adiante. Sabe o que a crise também exige? Colocou a inovação? Bom, vamos lá que a gente tem tempo. A crise exige também que a gente seja mais eficaz. A crise exige eficácia. Escuta essa frase que eu acho espetacular, que eu devia até ter colocado para você no slide, mas eu acabei esquecendo. Pensa bem, segue comigo aqui, olha. Quanto melhor nós fazemos a coisa errada, mais errados nós nos tornamos. Quanto melhor nós fazemos a coisa errada, mais errados nós nos tornamos. É melhor fazer a coisa certa do modo errado do que fazer a coisa errada do modo certo. Não é bacana? É melhor fazer a coisa certa do modo errado do que você fazer aí continuamente, né, uma coisa errada do modo perfeito. Essa frase não é minha, é do Russell Eckhoff, que é o guru dos gurus, aí, o papa dos pensadores de negócio norte-americano, e eu acho isso o máximo. Então a gente tem que pensar exatamente sobre o que não mais fazer. A gente já falou muito hoje aqui sobre o que fazer, então é muito importante você saber o que não fazer. Tenho certeza que você tem aí na sua cabeça, como a gente já falou lá no primeiro slide, o que você tem que descontinuar. Então é hora de deixar de fazer o que não dá resultado. Então eu quero que você pense agora aí, planeje e escreva pelo menos uma atividade que você vai deixar de fazer em 2016. Ou porque não dá resultado, ou porque não dá satisfação, porque não dá retorno financeiro, porque sei lá o quê. Então, alguma coisa que você faz reiteradamente e que você não vai fazer mais em 2016 em prol da sua satisfação, em prol da sua rentabilidade. Vamos exercitar o não. Pode escrever que eu estou esperando. Agora que a gente já colocou mais uma pitada de inovação e de eficácia nos seus objetivos, nas suas metas, no seu plano de ação, agora vai chegar o momento da quinta e última estratégia. Vamos lá. Sabe o que a crise exige? Que você seja mais eficiente. Pensa bem, sua energia, seu dinheiro, seu tempo, eles têm que ser gastos da melhor forma possível. Não desperdice nada, deixe de fazer tudo que não tem um motivo para ser realizado.
Você precisa focar no que é importante. E no meu ponto de vista, nada é mais importante do que você mesmo. Você precisa investir em você, no seu aprimoramento. Você precisa investir no seu desenvolvimento, no seu trabalho. Deixa eu voltar aqui, que os slides terminaram. Deixa eu voltar lá para a câmera. Então, voltando aqui. Bom, eu falava em eficiência. Bem, voltando, reflita sobre as suas ações, invista seus recursos no que vai lhe trazer resultados e invista, sobretudo, em você mesmo, em você mesma e nas competências que serão necessárias para que você consiga atingir as suas metas. Se para atuar no novo nicho que você elegeu, você vai precisar então de um curso de especialização, show! Então prioriza esse investimento. Se esse curso, veja, se ele é imprescindível para você chegar onde você deseja, esse investimento tem que estar no topo da sua escala de prioridade. Porque senão é a mesma coisa que você dizer que a própria meta não é prioridade, você entende? Tem uma consistência nisso aí. Para divulgar o seu serviço, você vai precisar fazer um novo site dentro dos parâmetros necessários para o marketing de conteúdo, por exemplo? Ótimo, maravilha! Então, de novo, programe-se, faça uma poupança, reserve esse recurso para colocar o site no ar, com essa configuração necessária para você atingir a sua meta. No próximo webinário, um dos próximos, a gente vai falar sobre isso, sobre marketing de conteúdo. Outra coisa, você vai precisar entender mais de negócios, de estratégia de negócios e de marketing para atingir seus objetivos? Ótimo! Eu, inclusive, conheço um treinamento excelente que vai abrir inscrições no final de fevereiro e que tem um conteúdo imbatível. Que tal você se programar financeiramente para poder concorrer a uma vaga? Gostou dessa? Bom, o nosso treinamento Advogado Preparado para Vencer é excelente mesmo. E as inscrições realmente começam em fevereiro. Então fique atento, fique atenta. Mas o que eu quis também nesse momento aqui mostrar para você mais uma vez é a necessidade de você aproveitar as oportunidades para oferecer o seu serviço, se eu fiz isso agora. Se não, como é que o cliente que precisa de você, que precisa do seu serviço, como é que ele vai lhe achar? Nós já falamos nisso muitas vezes, mas nunca é demais insistir nisso. Você não pode ficar esperando o cliente bater na sua porta. Essa é a advocacia do passado. Os tempos, feliz ou infelizmente, são outros. Bom, voltando aqui ao nosso tema, nós falamos das 5 estratégias em que você precisa trabalhar para alcançar melhores resultados para 2016, certo? Ficou faltando alguma coisa? Sim, ficou. Nós falamos do planejamento, mas até esse momento nós deixamos de lado uma questão importantíssima que é a execução. As metas precisam virar realidade. E o seu acompanhamento das metas, das suas metas no seu dia a dia é fundamental. Metas que não são acompanhadas, não são geridas, são que nem aqueles pedidos na beira do mar na noite de Réveillon. Não são metas, são esperanças, né? E não é o nosso caso. Então, se você detalhar as ações estratégicas que vão levar você a concretizar as suas metas, como eu lhe pedi para fazer, assim que terminar esse nosso encontro de hoje, você vai ter como colocar essas ações em prática com grande facilidade. O que fazer, quando, quem, onde, como, tudo vai estar lá direitinho detalhado com a ajuda daquela ferramenta 5W2H que você viu. E vai ficar faltando, obviamente, você colocar a mão na massa, claro. O que pode lhe ajudar muito é estabelecer uma rotina, no mínimo semanal, de olhar suas metas, as suas ações e ver a cada semana o que você vai ter que fazer para dar andamento ao seu plano. E também é preciso que você meça os resultados. Pode ser que as ações que você elegeu precisem ser ajustadas, substituídas. E isso está tudo bem, o seu plano não é algo congelado, amarrado. Se for assim, ele não funciona. Nas empresas, a gente faz revisão o tempo todo e ajusta o que for necessário. Então, eu recomendo que você faça isso também. Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro e tenha tirado daqui boas ideias do que fazer em 2016, de como tornar um excelente ano com crise ou sem crise. Veja, 2016 pode não sair exatamente como você planejou, mas o que vale a pena eu destacar para você é que ao fazer esse planejamento, você já se capacitou para ser mais ágil na hora de fazer os ajustes que forem necessários. E na mudança de objetivo também, se ocorrer alguma mudança drástica de cenário.
Eu quero deixar para você uma última mensagem, você que é membro aqui da comunidade, que é minha menina dos olhos e que me traz tanta satisfação pela quantidade enorme de pessoas que eu consigo ajudar, compartilhando os conhecimentos e a experiência que a vida me deu a chance de reunir. Não deixe o barco correr solto, não fique aí se lamentando que os clientes isso, que a concorrência aquilo, que o judiciário aquilo outro. Eu sei que a gente tem muitos desafios sim, mas o primeiro passo para que a gente possa vencê-los é trazer para nós mesmos a responsabilidade por mudar essa realidade. Você que me acompanhou aqui nessa reflexão de hoje já deu o primeiro passo nesse sentido. Agora arregace as mangas e construa o 2016 que você merece. Veja, foi um prazer enorme estar aqui com você, a interação com a comunidade desses encontros e com os meus alunos, o Advogado Preparado para Vencer, e que, aliás, estão aqui hoje presentes, acompanhando essa aula também. Essa interação foi um dos pontos altos do meu 2015. Em 2016, juntos, nós vamos fazer muito, muito mais e pode ter certeza disso. Eu desejo a você, a sua família, um ano novo de muita saúde, de amor, alegria, prosperidade e no que eu puder lhe apoiar nessa trajetória de sucesso, conte comigo. Nós estamos juntos. Um abraço e até breve.